Bem, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre regressão. Alguém teve tempo, oportunidade ou lembrou de fazer algum estudo, alguma pesquisa sobre regressão? Eu lembrei, mas fiz não. Então tá. Confundi minha cabeça, meu cérebro, essa limeira, então deixa pra lá. Então vamos continuar. Deixar você falar, eu entendo. Então tá bom. Bom, gente, na primeira parte nós vimos da regressão, mais a parte técnica para que ela se presta, como funciona, como que ela está inserida dentro do contexto da doutrina espírita, dentro das terapias, né, mais propriamente. E hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais técnica, onde nós vamos trabalhar quando a terapia está ocorrendo, como os neurônios funcionam, a sinapse, né, os hormônios, enfim, como esse mundo se converge para dar a sustentação durante a regressão. Eu creio que o nosso objetivo aprofundar e esmiuçar sobre isso, apenas para que a gente tenha uma noção, né? Quando está ocorrendo a regressão, como que o nosso psiquismo, como que o nosso organismo atua diante de um trabalho de terapia, mesmo quando haja só a mentalização, não é diferente. Quando nós estamos em qualquer processo onde nós modificamos a nossa forma de pensar, né? Então vamos lá. Joana de Ângeles faz ainda alerta para os perigos da exploração e da banalização da regressão, destacando a necessidade de pessoas qualificadas e de uma abordagem terapêutica séria e responsável. Como nós vimos em todos os estudos, este foi o último slide, ainda que Joana de Ângeles ela trabalhe muito a questão dessa terapia de regressão, ela tem essa preocupação exatamente para que não haja uma banalização, para que não haja uma finalidade imprópria para a técnica de regressão, né? A regressão espiritual dentro da perspectiva da psicologia espírita é um tema bastante complexo. A mente humana é um campo vasto que armazena memórias de diversas existências, influenciando o presente de forma consciente e inconsciente. Ou seja, todas essas situações que nós estamos vivenciando durante o processo de regressão, né, tudo isso vem à tona. Evidentemente que nem todos estão afeitos ao processo de regressão. Nós vamos ver, como nós já vimos, que tem pessoas que têm resistência à regressão, né? Mas quando a regressão ocorre, quando ela acontece de fato, ela tem o seu mecanismo próprio e ela faz com que emerja toda essa questão que está no nosso subconsciente e que muitas vezes representa para nós traumas. Entendeu? Oi. Aí vamos supor, estou fazendo a regressão. Eu vejo ou você que está fazendo isso? Você. Só que vê. Não, você Também vejo? é você que vem e relata a sua condição nesse momento, tá? Ao explorar o passado, o indivíduo pode ampliar a compreensão de si mesmo, identificando tendências, talentos e desafios que acompanham sua jornada evolutiva. A regressão pode auxiliar na resolução de conflitos internos, ao trazer à tona experiências passadas que geraram bloqueios emocionais e comportamentais. Então, uma das finalidades da regressão é exatamente isso. É uma terapia. Como nós temos uma infinidade de terapias, né?
A regressão também é uma terapia, que são realizadas com esse objetivo, de proporcionar desbloqueios do nosso psiquismo em relação a traumas vividos de vidas passadas. Oi. Mais uma pergunta. Através da autossugestão, a gente pode chegar à regressão? É a autossugestão através dela, né? Não, mas a gente mesmo se Sim. Olha, eu nunca vi nada nesse sentido, tá? Mas se o indivíduo tiver essa capacidade de fazer a autorregressão, sugestão, né? Para chegar à regressão. sim, Porque uma auto-hipnose, por exemplo. a auto-hipnose consegue, Sim, mas a hipnose é mais superficial do que a regressão. muito mais superficial, porque na autorregressão você vai trabalhar vidas passadas, vidas que você teve passadas. E a hipnose, ela mantém um estado da mente numa situação de estabilidade, né? Funciona entre 4 a 6 Hz, que é o mínimo do mínimo de vibração, onde você então consegue ter a mente nesse patamar. Agora, eu sinceramente não vi nada, não li nada que pudesse falar que, primeiro, que nós tínhamos condições de fazer essa autorregressão e se conseguindo, ela seria benéfica e como seria o processo dessa autorregressão. Porque na regressão, depois que ela é concluída, o terapeuta vai conversando com a pessoa naqueles pontos para que ela chegue à conclusão e consiga entender, compreender aquela situação vivida por ela. E ela estando sozinha, eu não sei como que ela vai fazer isso consigo mesmo. Porque talvez, quando a pessoa ela possa demorar mais a voltar, né? A ficar no estado de consciência, de presença, né? E ficar confusa, né? Um tempo confuso, maior. Um tempo maior. Eu sinceramente não sei, Anderson. Nesse aspecto, eu nunca li nada sobre isso, nunca vi nada sobre isso. É um assunto até interessante, que a gente pode pesquisar sim para ver se é possível e até onde isso tornaria-se viável para a pessoa, quais benefícios que isso poderia estar trazendo a ela. Porque, na verdade, tudo que a gente faz, ou procura fazer, a finalidade maior é o benefício, né? Sim. Qual o benefício que isso estaria trazendo para nós? Mas é um bom questionamento, sem dúvida alguma. A regressão pode auxiliar na resolução de conflitos internos ao trazer à tona experiências passadas que geraram bloqueios emocionais e comportamentais. A regressão pode levar à origem de laços afetivos e desafetos. Aqui uma questão bastante importante, gente. Veja só. Por diversas vezes, sempre que a gente tem oportunidade, a gente trabalha a constituição familiar aqui, não é isso? Né? Como que é constituída a nossa família, como que ocorrem as reencarnações dentro da família. E nós sabemos que a família, do ponto de vista da doutrina espírita, é uma verdadeira faculdade para que a gente possa trabalhar e desenvolver. Exatamente em função dos conflitos que existem dentro da família. Né? Por quê? É dentro da família que a gente tem a possibilidade, a oportunidade de fazer reparações de situações vivenciadas em vidas passadas e que hoje traz um reflexo na vida atual. Então, aonde é trabalhado aqui? A regressão pode revelar origem de laços afetivos e desafetos, auxiliando na compreensão de dinâmicas interpessoais e no processo de perdão entre os membros desta família. E muitas das vezes não temos esse conhecimento, é onde que não entendemos o que está acontecendo, Né? em vez de aproveitar. Né? Com certeza.
Porque os conflitos entre os familiares, Não existe. isso sempre vão existir. Por quê? Esta é a finalidade, né, da família, para que os membros dessa família possam se ajustar. Que hoje ela vem como filha, como filho, como pai, como mãe, como avós, mas essa posição, ela vai se revertendo ao longo dos séculos. As famílias ferozes ainda contam com os agregados que vai trazendo mais porquê. Que vai Sim. trazendo mais coisas, mas Né? por quê, né? Porque os agregados, né, vem porque... Sim, nada por acaso. Ah, Não existe paraquedas aí, nada por acaso. misericórdia. É por isso que eu falo, é uma escola que a gente tem que aprender a conviver por isso aí, né? E na regressão, quando a gente faz regressão e verifica essa situação ocorrida lá atrás, fica mais fácil para a gente ver a situação. Ah, então está acontecendo isso hoje por conta dessa situação lá atrás, né? Agora, a pessoa tem que estar muito bem assistida para que ela não entre em parafuso também, para que ela possa fazer, né, esse link sem que isso traga ou aumente o trauma dela, né? Então, por isso é muito importante esse trabalho do terapeuta junto com a pessoa assistida, para que ela possa realmente ser trabalhada muito bem nesse aspecto. A regressão pode proporcionar uma visão mais ampla da existência, despertando a consciência para a continuidade da vida e a importância da evolução espiritual. É lógico, um indivíduo, uma pessoa que é submetido à terapia da regressão, ela passa a ter uma outra consciência da vida, da sua existência, porque ela tem ali a confirmação do que ela foi lá atrás, numa outra existência. Se isso não servir como um pressuposto, uma base, um alicerce, ou um direcionamento para ela, Uma melhora, uma evolução, né? vai ficar muito difícil, né? Mas é o que o senhor falou, né? A pessoa também tem que estar bem assistido para saber o que para receber aquilo. Ou Sim. então estuda, né? E tenta melhorar nessa, né? Para entender, eu acho mais fácil. Entra aquela primeira colocação Sim. na aula passada. Porque, primeiro, para não se banalizar, por que as casas espíritas não fazem isso? Sim. Porque, queira ou não queira, precisa desse Acompanhamento, preparo, né? acompanhamento, e muitas das vezes, a maioria são voluntários, né? Aham. Não vai ter essa coisa desse acompanhamento que precisa ser realmente feito, né? Então, quer dizer, acaba caindo agora um profissional que já te acompanha há algum tempo como terapeuta, ele vai te acompanhar e vai te dar um Um respaldo. suporte maior, né? Dentro disso aí. No Sim. caso, quando a gente fala regressão, tende vir na mente da gente regredir e voltar, né? Sim. Falando na parte de espírito mesmo, o espírito ele volta àquela cena, ele volta lá naquele passado ou não? O mundo espiritual só vai desbloquear essas lembranças para ele poder ir entendendo as situações do hoje. É como se de repente ele tivesse acesso a essa tela de imagens, de informações vivenciadas por ele. Mas o meu espírito ainda está por aqui, ele não saiu para ter essa realidade, não. Porque, na verdade, ele vai visualizar isso, ele vai acompanhar todo esse processo e ele vai ver, é como se fosse um filme, onde ele assiste o filme inteiro. Porque aconteceu Né? aquilo, né? Mas Exatamente. todas as vidas que teve, Não, Só dentro necessário para dessa aqui. da última existência, dentro da última, e os pontos principais que vão exatamente, que vai ter importância. Existe, não a regressão, mas durante o período noturno, você não está sonhando, mas você tem uma percepção que talvez você voltou a alguma Sim. coisa que está muito real, você quase acha que não foi um sonho, você teve ali, mas são pessoas diferentes, bem diferentes, uma época até diferente, pode ter sido uma regressão ali.
Na verdade, quando a gente está livre do nosso corpo, por uma questão de milésimos de segundos, a gente reporta lá atrás e vivencia tudo isso aí. Né? Quando nós estivermos livres da matéria, isso vai ser permanente, constante, porque não temos a matéria segurando o espírito, a alma. Mas quando nós estamos encarnados, qualquer milésimo de segundo é o suficiente para a alma, ó, cair fora. Porque ela não gosta, ela não quer ficar preso no Mas corpo o físico. Léo está plantando mais ou Né? menos o seguinte, mas eles não vão para entender o que está acontecendo aqui. Ou é? Isso que ele está entendendo. Muitas vezes sim. E serve, muitas vezes, a gente serve, isso a gente pode ter como intuição ou orientação. E até pelos protetores, né? Eles facilitam essa Esse ideia inter- para você melhorar. Esse acompanhamento, como se fosse um anjo da guarda. Tem uma utilidade, tudo tem um propósito e uma razão de ser. Não é por acaso que as coisas acontecem. Entendeu? E isso, a pessoa que tem essa predisposição, se ele ficar atento a isso e começar a trabalhar isso, ele pode facilitar esse desprendimento. Ele tem como facilitar isso. E cada vez vai ficando mais extenso, mais real, do ponto de vista para você entender, e você vai compreender melhor essas situações. Tá? Sim. No dia a dia também, a gente, às vezes, nós temos algumas percepções assim. Rapaz, eu já passei aqui uma vez, eu já passei por esse momento. Às vezes a gente tem essa sensação assim, desse momento, eu já vivi isso, vamos lá. Isso faz parte também, né, desse resgate. Desse processo? Sim, faz. Até conhecido como déjà vu essas situações. Sim, sim. Porque às vezes acha assim, meu Deus, parece que eu já passei por isso, né? Aham. É um processo. Mesmo porque existe um tema muito interessante quando você trabalha o tempo. Diz que passado, presente e futuro não existe, que é um só. Né? Então, em função deste ser um só, faz com que você vá ao passado, se remeta ao futuro e viva o presente dentro de um tempo só. Então, são situações ainda que vão trazer muitas novidades para nós. É que eles falam, metaverso, né? Que são as várias camadas que a gente... Sim, e a gente vai conectando com todas elas. A gente está interligado com todas, porque na psicosfera A que... gente vai e volta então. Sim, porque nós temos uma psicosfera que nos interliga permanentemente. Né? Esse meio de comunicação, o meio de comunicação existe. Então por que nós não comunicamos isso permanentemente? Porque ainda nós não estamos muitas vezes preparados para esse desligamento momentâneo. À medida que a gente trabalha isso, desenvolve isso, o caminho está ali. Né? É só entrar ali e pronto. Então, deixa eu dar uma solução. A regressão ela pode ser feita por um espírito, hora que você está dormindo, ou ela é só feita por um físico? Não sei, só sobre. Você está dormindo. Tá. Não, sim. Não, perfeito, entendi. Você vai ter. Sim, pode. Você pode, e muitas vezes você pode lembrar, né? Lembrar ou não. Vai depender se isso for trazer algum benefício para você nos sonhos. Não, porque tem uma bela manhã, eu simplesmente acordei com a seguinte frase: onde eu moro? Fiz fantástico. Simplesmente a resposta foi o seguinte: eu moro dentro do meu corpo, que é a minha casa, eu vou remendando os telhados, vou remendando, um dia acaba, não me cabe mais, eu vou embora. Não me pergunte de onde veio isso. Foi a primeira coisa, eu abri os olhos, veio essa informação para mim. E precisa. Eu vou dizer assim, para mim que sou analfabeto, que não comecei isso agora, até hoje. Mas faz sentido, não faz? E muito sentido. Eu acho que foi uma informação muito profunda. Sim, com certeza. Algumas pessoas eles olham assim, assustadas, não você morre. Mas você pensa bem, evolui. Porque na verdade, esse CPF aqui, na verdade, ele não é a realidade. A realidade é o meu espírito, é a minha alma.
Tá Essa que é a falando aí, tem caso a pessoa tentar fazer uma regressão e não conseguir fazer essa. A regressão nem sempre o terapeuta consegue fazer com que a pessoa faça essa regressão, porque tem N fatores, tá? Nem sempre a pessoa tem a capacidade de se deixar fazer a regressão. Igual a hipnose. A hipnose Tem também uma falta de crença da pessoa ou nada a ver? A crença é uma delas. É um dos fatores. Então vamos lá. A regressão não se limita a voltar a vidas passadas, mas sim a acessar o inconsciente profundo, onde se encontram memórias de diversas naturezas. Né? Ou seja, o que se busca é exatamente aquele elemento importante para o trabalho que está se propondo a ser realizado. A interpretação das experiências regressivas deve ser feita à luz dos princípios da doutrina espírita, buscando o autoconhecimento e a transformação moral. Ou seja, ao extrair o conteúdo dessa regressão, você vai trazer para si próprio um autoconhecimento a respeito do assunto, né? E isso vai fazer com que você se transforme. Porque o objetivo é esse, é lapidar, é nos lapidar, fazer com que cada vez a gente entenda mais e melhor sobre nós mesmos. Onde moramos? Quem somos? Né? Repetimos, a regressão espiritual não deve ser vista como uma forma de entretenimento ou curiosidade, mas sim como auxílio no tratamento, um instrumento para o autoconhecimento e a transformação interior. Não, isso é uma das causas. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, você faz regressão, você faz regressão. Ah, por quê? Ah, não, eu tenho curiosidade, eu quero ver como é que é. Não, curiosidade mais... Não funciona assim. Né? Não funciona. Ainda que a regressão seja uma ferramenta valiosa, em muitos casos, tem seus limites. Os traumas ou bloqueios emocionais podem dificultar o acesso à memória de vidas passadas. É como se fosse um cadeado. Deixa aí até certo ponto. Ali trava e não abre e não deixa ver mais. Por quê? Subtende-se que o resultado vai ser danoso Vai trazer revoltas, vai trazer... para o espírito, e aí esse bloqueio veda, impede que se aprofunde. Né? O subconsciente pode criar barreiras para proteger o indivíduo de reviver experiências dolorosas. Isso aí não é incomum. Quantos de nós, hoje, aqui, quando temos um trauma sério lá atrás, de repente a gente bloqueia aquilo, acabou, foge por completo na nossa mente. Ele deixou de existir? Não, ele continua existindo, está lá, só que bloqueado, né? E aqui também não é diferente, há um bloqueio, né, natural de proteção. Engraçado, então é uma história minha, o Fernando Sebastião sabe da minha história. Meus pais faleceram num acidente de carro, onde eu estava também. Tipo assim, a gente indo da Juiz de Fora, o carro perde o controle ali, minha mãe faleceu no momento, eu também. Só que assim, a minha vida depois desse acidente começou foi no domingo isso, Dia dos Pais. A gente estava indo passear, aí teve um período da viagem que acabou, some da minha lembrança, e eu só lembro da quarta-feira do acidente para lá, já sabendo que minha mãe tinha morrido, meu pai estava muito ruim na UTI, eu volto e me dão essa informação. Já fiz de tudo para tentar lembrar, para tentar puxar o porquê do acidente, o que aconteceu na hora com meu pai, que ele pode ter perdido a direção, nada traz essa lembrança para mim. E uma das vezes de eu ter que ir em Juiz de Fora para poder resolver pendências burocráticas, me falaram, Léo, você chegou aqui consciente, você que deu seu nome para os bombeiros, você pediu para tentar ajudar seu pai a sair do carro, e, tipo assim, não lembro de nada, sendo que o tempo todo eles falaram que eu estava muito aflito e pedindo ajuda. Já fiquei mais calmo, já tentei concentrar mais para ver se a lembrança vem, mas assim, na hora eu até prefiro que não venha. É uma Não defesa. vem. É uma defesa. Não vem. É um bloqueio. Né?
É uma defesa. Isso só vai vir à tona quando houver uma necessidade maior, talvez possa ser que venha, ou talvez nessa existência não venha. Vai te trazer dores. Né? Outro fator, muitas vezes impeditivo, é o ceticismo. Se a pessoa não acredita, né? Que pode criar uma barreira defensiva resistente à regressão espiritual. A mente precisa estar aberta e receptiva para permitir o acesso às memórias do passado. O relaxamento profundo é essencial para a regressão espiritual. Quanto mais relaxado o indivíduo estiver, mais fácil será acessar as memórias do subconsciente. Contudo, a habilidade e a experiência do terapeuta são cruciais para o sucesso da regressão espiritual. A regressão espiritual não é recomendada para pessoas em estado de crise psicóticas, depressão grave ou outros transtornos mentais descompensados. É essencial que a pessoa esteja em um estado emocional relativamente estável para participar do processo. E é natural. Porque se a pessoa estiver em crise, no estado do qual, né, a sua mente já está por demais perturbada, como fazer com que de repente ela entre no estado de relaxamento, que vai precisar disso, para ela se acomodar ali, para ela entrar no estado de regressão? Não vai conseguir. Não consegue. Não tem como. O desenvolvimento de tecnologias aprimoradas estão permitindo acompanhar o funcionamento dos neurônios e das sinapses durante um estado de regressão induzido por relaxamento profundo. É ainda um campo de estudo muito complexo em desenvolvimento. Aqui a gente abre um parênteses para a gente começar a ver que a tecnologia ela está trazendo para nós a oportunidade de nós conhecermos como que o nosso cérebro reage diante de tais situações. Porque até então fazia-se a regressão simplesmente verificando os resultados, mas sem acompanhar como que o nosso cérebro está reagindo diante desse momento da regressão. Né? O que acontece ali quando se faz essa regressão? Como que ele está trabalhando? Como que os neurônios estão trabalhando? Quais são os hormônios? Essas sinapses como são feitas? De que forma? Então são estudos relevantes que vai fazer com que a regressão cada vez mais vai adquirindo um caráter científico mais apropriado a ser desenvolvido. Não é isso? O relaxamento profundo está associado a uma diminuição da atividade no córtex pré-frontal. Ou seja, para que haja um relaxamento profundo, o córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro que vai ter que estar praticamente paralisado, né? A região do cérebro responsável pelo pensamento racional, pela análise e pelo controle consciente. Ou seja, ele fica praticamente paralisado. É como se fosse um lago de água totalmente parada. Né? É quase que não há movimento algum da racionalidade para que a gente possa penetrar no subconsciente. Aí o profissional vai induzindo você a pensar alguma coisa. Sim. Pensamento Não, ele vai trabalhando isso. Ele vai trabalhando até a pessoa chegar nesse estágio. Essa redução pode permitir que outras áreas do cérebro, como o hipocampo, e a nossa amiguinha aí, ó, que estão envolvidas na memória e nas emoções, se tornem mais ativas, facilitando a regressão. Então, a gente vê que não é só
um trabalho psíquico, não é só a verbalização. Atrás disso aí, tem todo um campo de hormônios que estão trabalhando conjuntamente, formando sinapses para que se possa chegar ao resultado da regressão. A regressão também, não sei se ela pode ser induzida por algum tipo de medicamento, algum tipo de floral, alguma coisa assim? Não. Por exemplo, o pessoal toma ayahuasca, por exemplo. Não. Aí o pessoal, eu vi isso. Não. Isso não faz ligação nenhuma com essa regressão. É algo alucinógeno. Exatamente. É droga. É droga. Então, tem algumas medicinas tradicionais que falam em regressão com o uso da medicina. Você vai ver agora um pouco à frente, o nosso cérebro vai ele mesmo produzir isso, mas é natural, de forma natural, e não de forma alopática. Durante o relaxamento profundo ocorre um aumento da atividade de ondas θ na frequência 4 a 8, como é que é? De 4 a 8 Hz. Que estão associados, isso é igual de rádio, né? É igual de rádio. Que estão associados a estágio de relaxamento profundo. Quando nós estamos aqui normal em atividade, a nossa faixa aqui é em torno de 21 a 23. Agora você imagina chegar de 4 a 8. É mesmo numa paralisação quase total, né? Estão associados a estágio de relaxamento profundo. É o caso da meditação, imaginação, intuição, né? Que tem os pontos comuns para poder se apresentar. Essas ondas podem facilitar o acesso a memórias e emoções armazenadas no inconsciente. Quando você faz um reiki, você trabalha com essas energias também? Tudo. Está doando ou recebendo? Tudo a mesma. No final das contas, o processo vai ser exatamente. Só que no caso, você vai trabalhar muitas energias, né? Mas o seu consciente, o subconsciente... Entrar nesse nível. Exatamente. Tem que trazer a pessoa também, abaixar a energia dela para você receber. Por isso que a pessoa, quando sai de um processo desse, sai mais leve, mais tranquila, mais serena, né? Por quê? Naquele momento houve uma atuação, né, dos nossos neurônios produzindo tudo isso aí. Ocitocina, adrenalina, neuroadrenalina, que vai permitir que a gente tenha... meditação faz também, baixar a energia. Oi? Meditação também, baixa Os medicamentos... A meditação. A meditação, sim. O processo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que a meditação é altamente recomendada para todos, sem exceção. Tem umas meditações que trabalham em cima da frequência. Todas elas são frequências. Todas elas, o objetivo é baixar a frequência. Porque você só consegue quando você abaixa a frequência. Se você não abaixa a frequência, você não consegue. Uma pergunta, estou vendo irrisória. O choro, ele abaixa a frequência? Você vê uma criança, ela está lá em casa e começa a chorar. Normalmente, depois que ela para, ela dorme. E outra coisa, mesmo nós adultos, eu falo comigo, no dia que eu estou emotivo, depois que eu saio bastante lavo a alma, normalmente eu fico mais leve. Ou seja, abaixou a frequência? Pode ter uma interligação sim, mas eu diria muito mais a presença de alguns hormônios que vão estar sendo fez com que você, exatamente, que proporcionasse isso. Esse estado falando é físico. Não, sim, mas os hormônios... Então, sim, aquilo que ele está falando aí é físico, não tem nada a ver com o espírito. Ah, sim, não, sim. É tudo fisiológico e neurológico. Por exemplo, a gente está falando abaixo da frequência. Então, é físico, pessoal. Né? Isso aí passa só físico. Alguns
Alguns estudiosos acreditam que as memórias sejam armazenadas em redes de neurônios interconectados por sinapses. Né? Porque, na verdade, tudo é muito novo para nós. E os estudiosos cientistas vão buscando, não, eu acredito que possa ser isso, eu acredito que possa ser aquilo. Né? Porque ainda nós não temos ainda nada daquilo que pode falar, não, é isto. Mesmo porque é muito difícil em ciência a gente taxar alguma coisa como definitivo, porque nunca o é. Né? Então, acredita-se que essas redes de neurônios interconectadas por sinapses. Agora, nós temos também uma rede que nos é propícia, né? Que é a rede mental, uma rede magnética, que nós criamos com o nosso pensamento quando nós produzimos a nossa psicosfera, que é uma rede também de conexão, ligando o mundo físico e o mundo espiritual. Né? Durante a regressão, o relaxamento profundo induz foco na imaginação, podendo fortalecer as conexões sinápticas associadas a memórias específicas, facilitando o acesso a elas. Ou seja, quando a gente consegue chegar naquele ponto, né, então as memórias começam a aflorar com mais facilidade. Hoje sabemos que o cérebro humano possui a capacidade de se modificar e se adaptar ao longo da vida, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade de... Exatamente. Quando nós trabalhamos aqui a ideoplastia, nós vimos, né, alguma coisa nesse sentido também. Em razão dessas considerações, a regressão poderá servir de estímulo à neuroplasticidade, permitindo que novas conexões sinápticas se formem e que memórias antigas sejam reativadas, jogando luz sobre elas. Então não é, quando a gente faz esse processo, não é uma coisa milagrosa. São situações onde a ciência hoje já consegue colocar alguns pontos. Situações bastante concretas que vão fazer com que cada vez mais a regressão possa ser utilizada como terapias em várias situações. Né? Concluindo, a ciência revela que os neurotransmissores desempenham um papel fundamental na comunicação entre os neurônios. Isso aí, né? Não temos dúvida alguma. Durante a regressão, a liberação de certos neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, pode influenciar o acesso a memórias e emoções. A serotonina e a dopamina já são hormônios muito conhecidos de nós, que traz o bem-estar. Quando a gente pratica esportes, ela está presente. Quando a gente está muito alegre, ela está presente. Quando a gente está feliz, ela está presente. Né? Então são hormônios já conhecidos de nós mesmos para trazer, né, essa alegria, essa satisfação para nós. Quando existe a falta desses hormônios, nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas mais difíceis, pessoas que precisam de um acompanhamento maior e melhor para poder se ajustar em muitas situações. Então, quando a gente trabalha o relaxamento, vai haver um estímulo dos neurônios para a produção desses hormônios.
né? Agora, é interessante porque quem determina a fabricação disso aí é o nosso pensamento, não é? É o nosso pensamento que conduz a nossa usina neurônica. Agora, só que é um pensamento dentro de um estado tão tranquilo que ele consegue fazê-lo sem maiores interferências. Ele está ajustado para aquilo. Durante um estado de transe induzido por regressão espiritual, o cérebro experimenta uma série de alterações neuroquímicas complexas. Ou seja, aqui quando nós fazemos isso aqui, não está em jogo só a natureza psíquica, não. Nem só a natureza espiritual, não. É todo um conjunto que vai estar presente na elaboração deste processo. Né? Então, não é tão simples assim chegar e pedir para fazer uma regressão, porque nós sabemos perfeitamente que as consequências de uma regressão, o que pode ocasionar uma regressão, tanto para o bem quanto para o mal. Embora a pesquisa científica sobre os mecanismos exatos envolvidos ainda esteja em andamento, pode-se afirmar que alguns hormônios e neurotransmissores desempenham papéis cruciais nesse processo. Ainda estão em estudo ver quais deles têm uma atuação maior ou melhor, né? Mas o fato é que todas essas situações vão estar presentes nesse mecanismo da regressão. Em estágio de regressão, os hormônios e neurotransmissores são amplamente ativados, a exemplo da melatonina. A gente ouve muito falar na melatonina, né? Inclusive, não, as pessoas têm que tomar melatonina para dormir melhor, para isso e aquilo. Vamos comprar melatonina aquilo, vamos tomar, etc. Tal, Tem né? ela aí, ó, Pinel aí, ó. Ela aí, a Pinel tá aí, ó. Pinel, tá aí, a vida do Né? outro lado. Então a melatonina, né, que é aquele hormônio que está presente no nosso sono, né, durante um pequeno estágio, durante o sono mesmo, no relaxamento, ela vai estar presente também, ainda que a pessoa não esteja em sono profundo. Porque a melatonina, normalmente, ela está mais ativa em sono profundo. Mas aqui, no relaxamento, ela vai estar presente também. A melatonina induz o relaxamento e a sonolência, facilitando a entrada de um estado de transe um pouco mais profundo. A melatonina também regula o ritmo circadiano, promovendo um estado de calma e receptividade. Já a serotonina é um neurotransmissor associado à regulação do humor, do sono e da ansiedade, que durante o estado de regressão vai contribuir com o bem-estar e a tranquilidade, facilitando todo o processo. Ou seja, para que realmente a gente chegue a um resultado positivo na regressão, vários fatores vão estar presentes. Entre tudo isso que nós já falamos, também a confiança em relação a quem está fazendo, o ambiente, a predisposição da pessoa em fazer essa regressão. Então, dentro desse quadro, é que ela poderá vir a acontecer. Uhum.
A dopamina é um neurotransmissor que vai estar presente na regressão também. Ela desempenha um papel na motivação, no prazer e na recompensa. Assim, durante a regressão, ela pode estar envolvida na vivência de memórias emocionais intensas e na busca por insights e compreensões. Como eu disse, eu trouxe esses hormônios para que a gente, não com o objetivo de estudar, aprofundar, né, a sua reação no organismo, para dizer que, quando se faz uma regressão, como que o nosso cérebro é trabalhado, como que existe toda uma reação, uma cadeia em cima de uma regressão. Então, como eu falo assim, uma regressão é uma coisa simples? Não é. Não é uma coisa tão simples assim. Né? Ela mexe com todo o nosso ser. A começar pela nossa questão neurológica, fisiológica e espiritual. É isso? A ocitocina, também conhecida como hormônio do amor, promove a conexão social e a empatia e a confiança, permitindo que a regressão transcorra em estado de confiança, facilitando o estado emocional e a disposição para explorar experiências passadas. As endorfinas. As endorfinas, como opioides naturais, ópio, que é o ópio natural que nós produzimos quando nós levamos uma pancada, temos muita dor, qualquer coisa dessa natureza. Esse hormônio ele atua de imediato para diminuir a nossa dor. É um ópio mesmo que o nosso organismo produz. Né? Muitas vezes, quantos relatos tem de pessoas que perdem um braço ou uma perna, não sente absolutamente nada. Né? Não sente nada. Depois o negócio complica. Mas atividade física, né? Você está na atividade física, às vezes você bate com uma coisa, você não sente aquilo. Mas depois o resultado vem, né? Em resumo, durante a regressão espiritual, o cérebro utiliza uma variedade de hormônios e neurotransmissores para facilitar o acesso às memórias, às emoções profundas. A combinação de música suave e incenso de lavanda, como exemplo, pode criar um ambiente propício para o relaxamento e a introspecção, elementos frequentemente em processo de regressão espiritual. O cérebro humano reage a esses estímulos de diversas maneiras. Quantas vezes nós ouvimos uma música e remetemos ao passado coisas que aconteceram lá atrás? Uma música, um perfume, né? Então, o nosso cérebro, ele tem muito disso. Então, por ele ter essa capacidade de leitura, de análise, é que em algumas situações, durante o processo de regressão, eles aconselham a utilizar algumas músicas suaves, algum tipo de incenso para poder destravar o cérebro e permitir esse relaxamento com mais facilidade, para que a pessoa possa então entrar nesse estado de inércia quase que total, né, para que se possa fazer a regressão. A regressão espiritual não é uma técnica infalível, sendo fundamental buscar um terapeuta qualificado e experiente
com conhecimento da doutrina espírita. Sua aplicação deve ser com responsabilidade ética, tendo como objetivo de promover o autoconhecimento, cura emocional e a paz espiritual. Resumindo, concluindo, a finalidade principal de uma regressão como terapia é exatamente atender a essas necessidades e não mais do que isso. Mas saber se esses psicólogos especializados, às vezes não tem a mínima noção da doutrina, faz lá, texto, né? Quem define se vai fazer ou não, então é terapeuta. Sim. Não a pessoa. É, terapia. E quando eu faço pelo iFi, Oi? depois que eu volto, aí eu lembro. Sim, sim. Não, você não fica inconsciente, não. Durante a regressão, você não fica inconsciente. Você conversa, relata todos os fatos ali. Você não fica inconsciente, não. Você não dorme. Você só volta lá atrás. Esse cadeado que abre. Oi? Esse cadeadozinho que É. abre. Você vê essa visão toda, você tem essa visão diante de você. Mas aí depois que passou, eu continuo Sim, continuou. no dia a dia, Continuou. Jesus não sei se você vai ver, não, mas as outras coisas lá você vai ver. Jesus talvez você não veja, não. Oi? Por que eu não vou ver Jesus? Uai, dentro da sua regressão? Eu espero que sim, mas vai ser um pouco mais complicado. Nossa, não consigo, a minha vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Não consigo registrar. A pessoa tem que estar muito preparada para receber isso. Oi? Não, é por isso que a regressão Se a não. pessoa não estiver bem psicologicamente, vai surtar. Sim, com certeza. Então, por isso. Às vezes não, às vezes faz a regressão e aí pode ajudar essa pessoa que está com. Não, o objetivo é ajudar, mas a pessoa tem que estar ciente de todas essas situações. Agora, é complicado quando um indivíduo não tem o conhecimento da doutrina espírita e vai fazer essa regressão nas outras pessoas, ele vai trabalhar a pessoa numa vida anterior a essa. Só que ele não tem conhecimento espírita. Como que ele vai explicar que hoje você está aqui, mas ontem você era aquela outra pessoa? Se ele não acredita na reencarnação. Como que ele vai explicar isso? Vai dar um nó. Então, eu só tenho conhecimento de casas que fazem isso com frequência? Não. Não tem noite já fez regressão? Quando é necessário, sim. Não, você. Em mim mesmo? Não, outra pessoa. Sim, sim. Você tem cura Terapeuta. Eu fui Também acho. terapeuta uma vez. Eu falei, cura dessa solução para isso que eu tenho. Quem foi E Fernanda? não tive. Você tem cura, não, mas Eu tenho cura sim. Tive resposta. Estou curada. você vai ter que voltar sem Resistência. encarnação para trás. Não vai ter jeito, não. Lembra, não faz nada. Aqui, ó, hoje, amanhã faz 3 anos que eu estou aqui e hoje já melhorei muito. Já, entendeu? Muito mais agora? Chegava aqui, falava que brigava. Não, melhorei muito. Com certeza. Canta parabéns para mim, faz 3 anos. Bom, gente, ó. 68 anos. E amanhã, 68 anos. Oi. Achei que era mais ciente. Oi? Eu fiz a pergunta, o meu inconsciente. Sim. Pode vir algumas respostas? Sim, mesmo porque tudo isso são treinamentos. Eu acho válido, entendeu? Você trabalhar essa questão. Porque você tem como sim, né? Nós temos um potencial muito grande, só que nós não exploramos esse potencial. E os médios, de modo geral, ele tem essa capacidade, os sensitivos têm essa capacidade, né? E podem melhorar isso cada vez mais. E quem não é de uma forma tão pronunciada,
Não quer dizer que, mesmo assim, ele não tenha essas intuições mais latentes. Tem sim, que todos nós somos espíritos. E como espíritos, nós somos. Tanto é assim que quando nós dormimos, entramos no estado de sonolência ou mesmo em outro estado, nós praticamos coisas, fazemos coisas natural qualquer espírito. Então nós temos um potencial nato e podemos desenvolver sim. Quando a gente trabalha todas essas questões de mentalização, para que a gente possa entrar nesse processo de relaxamento, automaticamente a gente está domando a nossa consciente, permitindo que a gente possa controlar os nossos pensamentos, para que a gente possa entrar nesse estágio e reduzindo essa carga pesada que nós temos do nosso dia a dia. Se todos nós conseguirmos, durante aí o nosso dia a dia, uns 10, 15 minutos para entrar no processo de relaxamento, seria o ideal. Nós iríamos nos beneficiarmos muito, 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 muito. Entendeu? Nós íamos sair desse estado irritante que nós vivemos e iríamos recarregar nossas baterias. Por que hoje a medicina aconselha, orienta no sentido de você, pode ser qualquer hora, mas na hora do almoço é mais comum, você dá uma relaxada aí, uns 20 minutos, uns 30 minutos. Qual o objetivo disso? Na construção civil está sendo muito Sim, usados. é você dar essa queda aí, né? Para que você possa recuperar novamente. E isso, hoje, a medicina está trabalhando isso como sendo um ponto muito importante para a nossa saúde. Então, qualquer momento, qualquer hora, qualquer situação que a gente puder usar nesse processo, será muito bem-vindo. Bom, gente, muito obrigado. Esse é o tema que nós queríamos trazer para vocês. Hoje nós concluímos.